Bem, pessoal, olá. Ah, Bem, conforme prometido agora, eu vou falar sobre combinação linear de vetores, né? Bem, combinação linear de vetores, a gente já viu, né, um pouquinho dele na parte ah, de caracterização de vetores e tudo mais, né? Então, a gente tinha essa operação aqui em que eu tinha, né, a soma de vários vetores, só que cada um desses vetores, eles tinham um peso, né, que é esse coeficiente, alfa1, alfa2 e alfa-n, tá? Então, eu consigo aí, com essa soma ponderada de vetores, formar um novo vetor V, tá? Bem, isso daqui é uma via de mão dupla. Tá? Então, eu posso ter problemas em que eu conheço todos os meus vetores U's, tá? E eu conheço todos os pesos, tá? Então, a gente vai ter problema em que alfa, alfa-i e o i são conhecidos, tá? Esse é um dos tipos de problemas que a gente tem e que a gente já viu na primeira parte do curso, né? Então, eu vou pegar um vetor, eu tenho um peso, tal, e daí eu consigo resolver esse cara. Um outro problema é o seguinte. Bem, eu tenho alfa i e o i são conhecidos, né? Esses vetores u i são conhecidos. E daí eu chego no vetor v, tá? Um outro problema é o seguinte. Eu conheço os vetores u i e eu conheço o vetor v, tá? Então, esses caras aqui são conhecidos. Mas eu preciso chegar num conjunto de pesos alfa i, né, um para cada respectivo vetor, para obter o v, tá? Então, o v já é conhecido, então eu preciso saber um conjunto de alfa aqui de pesos, né, de coeficientes aqui que multiplicam respectivamente o seu vetor para obter o vetor v, tá? E aí, esse daqui já é um problema um pouquinho mais complicado de a gente resolver. Nem sempre tem solução. No fim, já vou contar um spoiler, vai dar um sistema linear, tá? E daí, esse sistema linear pode ter uma única solução, pode ter infinitas soluções, pode ter nenhuma solução, tá? Então, acaba que esse segundo problema aqui, a gente sempre chega num sistema linear. Beleza? E esse problema é um dos problemas mais resolvidos em álgebra linear, tá? Em vários momentos a gente vai precisar tentar descobrir esses pesos alfas e e o vetor v, por exemplo, pode ser o vetor nulo, que aí é quando a gente tem um sistema homogêneo, a gente quer saber alguns detalhes aqui, principalmente dependência linear, enfim, a gente tem vários sistemas aí que a gente vai resolver nesse curso e vai utilizar exatamente essa combinação linear. Então, por isso ela é muito importante você compreender ela de uma maneira bem legal aí. Beleza? Então tá. Então, eu tenho aqui esses vetores, tá? Então, eu vou começar pelo básico, que é o primeiro problema, que é só para a gente relembrar, tá ok? Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui. Bem, eu tenho dois vetores, tá? Tem o vetor u igual a, sei lá, 1, 0, 2, e eu tenho o vetor v, que é igual a 3, 0, 3, 1, por exemplo, e menos 1, ok? Tá? E aí, eu tenho os pesos também, né? Então, eu vou ter aqui, eu quero saber quem vai ser o vetor w, tal que eu tenho 2 vezes u, menos v, menos v, tá? Então, a minha pergunta aqui é, quem é w? Certo? Essa é a minha pergunta. Bem simples, né? Beleza? Tá. Então, ela é super tranquila de fazer, dá para fazer no GeoGebra, basta você escrever o vetor, dá para fazer em Python também, basta você escrever o primeiro vetor, o segundo vetor, você vai obter o W também do mesmo jeito, tá? Então, eu tenho aqui basicamente que W é 2 vezes o meu vetor U,
que é o vetor 1, 0, 2, menos o vetor 3, 1 e menos 1, tá? Se você pensar já por coordenadas de W, então você tem 2 vezes 1 aqui, menos 3. Segunda coordenada, eu tenho 2 vezes 0, menos 1. Terceira coordenada, eu tenho 2 vezes 2, menos menos 1, vai ficar mais 1. E, portanto, meu vetor W vai ser 2 menos 3, vai dar menos 1. 2 vezes 0 dá 0, com esse menos 1 fica menos 1. 2 vezes 4 mais 1, eu vou ter aqui exatamente 5. Tá? Bem, vamos ver esse problema lá no GeoGebra. Tá? Então, se eu pegar aqui a calculadora 3D, deixa eu dar uma apagada geral aqui na galera. Pronto, voltei para o problema original aí, tá? Bem, o primeiro vetor, ele é o vetor U, né? Ele é o vetor 1, 0, 2. Então, vamos lá. Escrever o vetor, né? E aí, vou colocar o ponto inicial, a origem, tá? Se você escreveu, ele meio que já sabe que é a origem. E o ponto aqui que eu vou escrever é exatamente o ponto que estava lá, que era 1, 0, 2. Então, vetor, vírgula, 1, 0,2. Beleza? Tem um vetorzinho, tá? Se você quiser criar o ponto A, 0,2, ele está lá na ponta. Eu vou ter um outro vetor, e aí eu já vou criar o B, só para não ter problema. É 3, 1, menos 1. Então, B igual ao 3, 1, menos 1. Tá? E aí eu vou ter o vetor OB. Beleza? Tenho esses dois vetores aqui. Tá? Quanto que é o vetor W? O vetor W é 2 vezes o vetor U menos V. Beleza. Ele monta aqui pra gente, menos 1, menos 1, 5. Opa, beleza, acertamos. Nosso vetor. Tá? Então eu peguei esses dois vetores em preto aqui e resultou nesse vetor em vermelho que está aqui. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho a grossura dele. Beleza. Tá, o vetor. Tá, mas aí você poderia perguntar, professor, como é que se chegou nisso, né? Bem, então a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou calcular o vetor 2u, tá? Então, 2 vezes u, olha só, perceba que ele dobrou o vetor u, eu vou até tirar o vetor u anterior. Vou tirar o ponto A também, porque ele está atrapalhando, tá? Então perceba aqui que eu tenho exatamente esse cara. E eu tenho também um vetor que é o menos v, tá? Exatamente esse cara aqui. Beleza, pessoal? Até aí? Tranquilo, né? Só verificar um negócio aqui. Ok. Se eu conseguir transportar esse vetor até aqui, é tranquilo, né? Então, se eu conseguir, vamos ver se eu consigo pegar ele aqui. Deixa eu duplicar ele. E, bem, não consegui. Deixa eu apagar aqui. Tá? Esse aqui é o vetor 3, 1, menos 1. Bem, se eu pegar esse ponto aqui, tá? Então, se eu criar pontos aqui, se eu criar exatamente esse. Bem, vai ser mais fácil criar pelo vetor, tá? Então, eu tenho o A, que é 2U, é o ponto 204. Então, eu tenho ponto. Eu tenho 2, 0.
errado. Tá, porque essas duas... Você escreve esse ponto aqui. E eu tenho o ponto do W, que é -1, 5. Tá? Então, só para facilitar nossa vida. -1 e 5. Pronto. É igual. Tá? Então, eu vou ter o vetor CD. Tá? Perceba que esse vetor CD é -3, -1, 1. Que é exatamente o... Se eu pegar o vetor... Se eu pegar esse vetor aqui, eu vou deletar ele. Mas se eu pegar o contrário desse vetor aqui, né, ele vai funcionar. Então, deixa eu apagar uns caras aqui. Apagar aqui é porque eu dupliquei aquela hora, né, então ele vai aparecer mais vezes. Mas eu tenho aqui, ó, o vetor V é 3, 1, menos 1, o contrário dele é -3, -1 e mais 1, né? Então, -3, -1 e mais 1. É exatamente esse vetor CD. Então, perceba, eu dobrei o vetor U, diminuí do vetor V e obtive o nosso vetor vermelho. Tá? Então, dos vetores originais, a gente consegue chegar. Então, desse vetor aqui, deixa eu pintar ele de... Não esse. Deixa eu pintar de azul o 2U, pintar de azul esse cara aqui. Então, eu inicialmente tinha esses dois vetores em preto, né? Esse vetor aqui vai até o ponto A aqui, né? Esse vetor U, vetor V. Depois eu dobrei esse vetor, então perceba que eu dobrei de tamanho e diminui do vetor V. Então é o mesmo vetor, só que no sentido oposto, tá? Perceba que eles formam um plano ali e beleza, é isso aí, tá? Então, um dos problemas é exatamente esse que a gente acabou de ver. W é -1 e 5, tá? Bem, e aí a gente finalizou o problema fácil, né? O problema contrário ele é um pouquinho mais difícil, tá? Então eu tenho, por exemplo, né? Vamos supor que U é 102, tá? E vamos pensar no reverso, tá? Eu vou fazer o mesmo problema, só que de forma reversa. Então eu tenho 3, 1 e -1, tá? Aí a minha pergunta é: W igual a -1, 5 é combinação linear, né? De U e V? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. Então, será que esse cara é? E aí a gente começa a tratar de um problema totalmente diferente, tá? Então, olha só, eu começo a ter um problema assim. Eu fico com -1, 5, tem que ser igual a um certo alfa vezes o vetor U, que é 102, mais beta, que é 3, 1 e -1. Perceba que eu já sei o resultado, né? Porque eu mostrei em cima que com peso 2 e peso -1, eu chego nesse cara. Mas aqui eu quero mostrar como que é o trabalho para a gente chegar nesse resultado aqui, tá? Bem, pessoal, isso daqui eu consigo pensar nesse formato mesmo, tá? Então, fazendo nesse formato, eu tenho aqui, né, um sisteminha de cada coordenada, tá? Na primeira coordenada, eu tenho que -1 é igual a alfa vezes 1 mais beta vezes 3. Segunda equação, que é a segunda coordenada, -1 igual a alfa vezes 0 mais beta vezes 1. Terceira equação, 5 é igual a alfa vezes 2 mais beta vezes -1. E aí, essa equação é um sistema linear com 3 equações e 2 incógnitas, né? Posso transformar ela no formato matricial também, tá? Então eu tenho aqui, eu tenho 1
0, 2. Perceba que esse é o primeiro vetor. 3, 1, menos 1. Perceba que esse é o segundo vetor, então eu disponho os vetores em colunas, multiplicados por alfa e beta, né, que são as variáveis, tem que dar o meu vetor W, que é menos 1 e 5. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer é resolver isso daqui. Posso usar o método que eu quiser, tá? Então, eliminação de Gauss de ordem, posso usar, enfim, dá para usar, posso usar a eliminação só de Gauss também, posso usar substituição, enfim, você pode usar o método que você quiser. Não dá para usar Cramer, porque a nossa matriz não é quadrada, mas se a matriz fosse quadrada, poderia usar Cramer. Não dá para usar inverso, porque a gente não tem inversa de matriz que não é quadrada. LU é um pouquinho mais complicado, mas não dá também. Enfim, tem os outros métodos aí que dá, que é, enfim. Mas, então aqui, basicamente, a gente fica com uma eliminação de Gauss de ordem e tal. Enfim, mas a gente tem esse sistema aqui matricial. Beleza? Tá? Se a gente resolver esse sistema matricial, perceba aqui uma coisa também. Tá. Uma das formas de escrever esse sistema matricial aqui era assim, ó. Alfa vezes. Eu pegava cada variável e multiplicava pelo vetor coluna, lembra? Lá dentro de sistemas lineares, a gente viu que a gente pode fazer isso daqui. 3, 1, menos 1, igual a menos 1 e 5. Tá? Bem, eu escrevi assim para mostrar para vocês que se a gente, desde o começo, tivesse, ao invés de ter escrito essa equação direta, a gente também chegava nesse problema aqui. Beleza? Então, bem tranquilo, tá? Bem, aqui, esse nosso sistema tem uma equação muito boa aqui, que é a equação da segunda linha, né? Então, se eu fizer uma observação boa aqui na segunda linha, eu consigo perceber uma coisa. Eu consigo perceber que ela já está meio que escalonada para essa segunda linha, né? Então, se eu pegar aqui minha segunda linha, olha só o que eu vou ter. Eu tenho alfa vezes zero, é zero. Eu tenho beta de um lado igual a menos 1. Tá? Bem, como já está escalonado, beta igual a menos 1, o que eu faço? Eu calculo alfa nas outras linhas, né? Então, na primeira linha, eu tenho alfa mais 3 vezes beta, beta vale menos 1, isso tudo igual a menos 1. Quando eu faço essa conta, alfa igual a 2. Tá? Bem, vamos conferir na terceira linha se isso dá certo? Então, eu tenho alfa vezes 2 mais beta, que é menos 1, vezes menos 1, tudo isso daqui tem que dar 5, né? Bem, se eu pegar esse produto aqui, eu vou dar 1, vai dar 1, né? 5 menos 1 dá 4. 4 dividido por 2 vai dar 2 também. Beleza? Como bater o resultado nas outras duas equações, eu tenho tudo certinho. Então, alfa igual a 2, beta igual a menos 1. Mas perceba, tive que tentar resolver um sistema linear. Tá? Bem, vamos fazer mais um exemplo disso, tá? Lembrando que eu posso ter uma única solução, posso ter infinitas soluções para alguns problemas, enfim, dá para se fazer bastante coisa aí. Bem, vamos lá. Deixa eu pensar num sisteminha aqui. Exemplo, tá? Então eu tenho aqui o vetor U igual a sei lá, 1, 1, 0. O vetor V
igual a 0, 001, é como se fosse o Z aqui, e o W seria o vetor, sei lá, 2, 2 e menos 1, por exemplo. Beleza, pessoal. Peguei 3 vetores aqui e o que eu quero saber é o vetor x, né? Vetor x igual a 1, 2, 3, tá? É combinação de U, V e W, tá? Essa é uma das perguntas que mais vai ter no curso, com várias outras roupagens diferentes aí, tá? De cara, a gente tem o seguinte, tá? Se eu for pensar naquele sisteminha direto, você já consegue montar o sistema pensando assim. Se você pensar nesses vetores aqui, formando essa matriz, lembrando que esses vetores são vetores coluna, tudo isso multiplicado pelos pesos alfa, beta, e aí eu vou chamar o segundo de gama, né? Posso chamar de outros nomes também, posso chamar também de alfa 1, alfa 2, alfa 3, enfim. Tudo isso daqui tem que ser igual a x, que é 1, 2, 3. Basicamente, o sistema que a gente tem aqui é esse, tá? Bem, esse sistema que eu coloquei aqui, o UVW, é basicamente colocar esses caras em colunas aqui, né? Então, 1, 1, 0. Aqui eu tenho 0, 0, 1. Terceira coluna, 2, 2, menos 1, tá? Tudo isso daqui vezes alfa 1, alfa 2, alfa 3. Tudo isso daqui tem que ser igual a 1, 2 e 3. Beleza, pessoal? Você tem que tentar resolver esse sistema aqui, tá? Eu vou fazer por Gauss-Jordan, tá? Então eu tenho aqui 1, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1, menos 1, pá, 1, 2, 3, tá? Então eu coloco no formato da matriz ampliada e vou procurar para ver se tem solução. Bem, dada essa matriz ampliada, eu já vou começar a resolver ela por linhas aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou pegar a linha 2, diminuir da minha linha 1. Aqui já está 0, esse 1 já é o pivô, né? Então, basicamente, o que é que eu vou multiplicar minha linha 1, né? Então, eu tenho aqui que eu vou multiplicar esses caras aqui. Pegando e subtraindo, eu tenho 1 menos 1 dá 0. 0 menos 0 dá 0. 2 menos 2 dá 0. Perceba, as duas linhas são iguais, né? Exceto aqui, que eu vou ter 2 menos 1 igual a 1. Tá? Bem, vou fazer a troca dessas duas linhas aqui, tá? Então, eu vou ter 1, 0, 2, 1, tá? 0, 1, menos 1 e 3, 0, 0, 0 e 1. Bem, essa matriz aqui, ela já está no formato escalonada reduzida, tá? Não estou falando da matriz ampliada, estou falando da matriz, aqui da matriz A, tá? Se fosse para ampliar e reduzir, eu ia zerar aqui essa coluna com esse pivô 1 aqui. Mas eu estou falando só da matriz de coeficientes. Bem, o que acontece nesse sistema? O que a gente já viu? Quanto que é o oposto dessa matriz da esquerda? 2. Quanto que é o oposto dessa matriz da direita? 3. Postos diferentes, o que a gente tem? Sistema impossível.
Beleza? Né? Aqui no caso, eu teria a minha equação 0 alfa 1, 0 alfa 2, 0 alfa 3, isso dá 0, 0 igual a 1. Então, por isso que esse sistema aqui acaba dando impossível. Então, 1, 2, 3, eu não consigo escrever como uma combinação de U, V e W. Tá? Uma sacadinha aqui para vocês perceberem perceba que de todos os vetores, os dois primeiros números são iguais, tá? 1, 1, 0, 0, 2, 2. Então, eles só vão gerar vetores que os dois primeiros números são iguais. E aqui os dois primeiros números são diferentes, tá? Bem, vamos ver isso lá no GeoGebra. Porque daí eu vou até começar um novo. Daí vou para a calculadora 3D. Bem, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou desenhar aqui, deixar só a malha. Eu vou desenhar aqui os vetores iniciais. Então, é 1, 1, 0, tá? Então, primeiro vetor 1, 1, 0. V é igual. Vetor 0, 0, menos 1. Isso, né? Aqui é isso. O W era 2, 2, menos 1. O V era 0, 0, 1. O W era 2, 2, menos 1. Tá, então aqui é 1. E o W é vetor 2, 2, menos 1. Bem, o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui é o seguinte. Ah, tá. E vamos para o vetor X, né? É 1, 2, 3. Vetor X é igual. Ele não gosta de usar X. Vetor 1, 2, 3. Tá? Bem, vou pegar esse vetor 1, 2, 3, já vou pintar ele de vermelho para você diferenciar dos outros. Bem, olha só o que acontece. Quando você faz uma combinação de vetores, né, você vai tentar combinar eles, né, para chegar de alguma forma no outro vetor. Aqui, pessoal, perceba que esses três vetores, eles formam uma linha reta aqui, né? Então, eu tenho que eles estão no mesmo plano aqui, né? Então, se eu pegar os pontos aqui, o ponto aqui, o ponto aqui, o ponto aqui, eles estão no mesmo plano, tá? E aí, por eles estarem no mesmo plano, eles só geram coisas que estão naquele plano, tá? Eles não vão gerar vetores que estão fora do plano, que é esse caso aqui, tá? Então, esse vetor aqui está fora do plano. Por esse vetor estar fora do plano, eles não conseguem gerar ele, tá? Ah, professor, por quê? Porque nenhum desses vetores tem uma componente que joga aqui para a direita do plano, né? Então, se eu colocar o plano aqui, eu posso colocar o plano a partir de vetores, será? Acho que não. Bem, deixa eu escrever aqui. Então, vou colocar 3 pontos. O primeiro ponto é o 1, 1, 0, que é o ponto do vetor. O segundo ponto, 0, 0, 1, né? E o terceiro ponto vai ser 2, 2, menos 1. Tá? Ué, o que foi? Deixa eu apagar esse cara de novo. Bem, plano. E eu quero 3 pontos. Então,
Coloco 3 pontos aqui. Bem, aqui os 3 pontos ainda são colineares, ainda não é possível que eu dê essa sorte. Pronto. Bem, pessoal, olha só o que acontece. Quando eu gero esse plano, ó, perceba que os 3 vetores estão dentro desse plano azul, tá vendo? E o vetor vermelho está fora desse plano. Então, nenhum desses vetores tem uma componente que joga para a direita, que daí daria certo para resolver esse problema. Tá? Aqui, então eu não consigo resolver esse problema. Tá? Aqui eu acho que não tem combinação linear. Mas, enfim, eu não consigo com isso, resolver esse problema aqui. Por isso que ele dá um problema impossível, tá? O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse vetor V, tá? E vou fazer com que ele consiga ter uma direçãozinha, tá? Ó, perceba que agora eu mudei o vetor. Eu tinha esse plano aqui, tá normal, tá? Ainda pego os 2 vetores, mas agora eu tenho esse vetor que joga um pouco para o lado. Quando ele joga um pouco para o lado, é suficiente para fazer com que esse sistema tenha uma solução. Mas você pode perguntar, será? Bem, vamos ver. Então vamos fazer o mesmo exemplo, tá? Pegando esse cara aqui, no vetor x, né? E querendo saber se esse x é a combinação linear desses 3 vetores aqui, tá? A diferença que eu fiz. Vou colocar que esse cara vale 1, tá? Então eu tenho 0, 1, 1. E beleza. O que eu vou fazer? Vou montar um sistema com esses caras. Como que eu monto o sistema para resolver isso daqui, né? Lembrando, o que eu quero descobrir é que x é alfa 1 vezes o 1 mais alfa 2 vezes v, né? Não tem o 1 aqui nesse u, mais alfa 3 vezes w, tá? Bem, se eu organizar isso no formato matricial, eu vou ter essa coluna de U, que vai ser 1, 1, 0, essa coluna de V, que vai ser 0, 1, 1, e essa coluna de W, que vai ser 2, 2, menos 1, tá? Tudo isso daqui vai multiplicar alfa 1, alfa 2 e alfa 3, e eu vou tentar chegar, né, na solução 1, 2 e 3, tá? Bem, vou novamente aqui usar o método de Gauss-Jordan para resolver esse problema aqui, tá? Vou criar minha matriz ampliada. 1, 2, 3, tá? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer agora é, eu vou pegar minha linha 2, tá? E diminuir da minha linha 1, do mesmo jeito que eu fiz antes. Já que eu já tenho um pivô ali, né? Eu consigo fazer isso. Então, eu tenho aqui. Minha primeira linha vai se manter. 1, 0, 2, 1 aqui, né? Minha segunda linha vai diminuir da linha 1, então eu vou ficar com 1 menos 1, 0. Era o objetivo. 1 menos 0, 1. 2 menos 2, 0. E aqui eu vou ter 2 menos 1, eu vou ter 1, tá? E aqui por último eu tenho 0, 1, menos 1 e 3, tá? Não fiz nenhuma mudança. Bem, o que eu vou fazer aqui agora? Vou pegar minha linha 3 aqui e vou diminuir da minha linha 2, tá? Que aqui eu já tenho meu pivô, minha coluna tá tudo certo, meu pivô, minha coluna, só falta tirar esse cara. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui 1, 0, 2,
tal, resultando em 1. 0, 1, 0, resultando em 1. Isso aqui é ótimo, porque já me dá uma resposta, né? Agora eu tenho 1 menos 1. Opa, 0 menos 0, 0, 0, 1 menos 1 dá 0, menos 1, menos 0 dá menos 1, e 3 menos 1 dá 2, tá? Bem, acho que nem vou terminar Gauss Jordan, vou fazer por Gauss mesmo, né? Então, como já está escalonado aqui, eu tenho menos alfa 3 igual a 2, então alfa 3 vale menos 2. Minha segunda linha, tá uma gracinha. Alfa 2 igual a 1, já me deu o resultado. Minha terceira linha, minha primeira linha, na verdade, é alfa 1 mais 2 vezes alfa 3, que vale menos 2. Isso aqui é igual a 1. Então, meu alfa 1 vai valer 5. Tá? Então, a gente encontrou a resposta como sendo 5, 1 e menos 2. Perfeito. Uma única solução. Né? Então, eu tenho 5, 1, menos 2. Se eu for resolver aqui, já que já está aqui, vamos verificar aqui esses caras. Então, eu tenho. Deixa eu apagar aqui. Ups, eu apaguei o último vetor. Pronto, vetor V. Tá, então eu tenho aqui os vetores UVW, tá? Agora o vetor V, que é esse aqui. Deixar ele de verde. V de verde, né? Então eu tenho o vetor V tá aqui e os outros vetores estão aqui, tá? Esse que está abaixo aqui é o vetor W, e esse que está exatamente aqui na altura zero, bem no plano, ele é o vetor U. Bem, quais tinham sido os resultados? 5, 1, menos 2. Então, vamos verificar se vai dar certo. 5 vezes U, ele já viu que ele já cresceu, mais B, menos 2 vezes W. Perceba que ele já cobriu aqui o vetor, né? Perceba que ele e o vetor são a mesma coisa. Então, sim, funcionou aí a nossa combinação de vetores. Beleza, pessoal? Eu vi essa parte aqui bem mais devagar com vocês, porque realmente a gente vai usar muito isso daqui. Então, saiba que sempre que você tiver combinações de vetores, né, você vai sempre chegar num sistema em que os vetores vão virar, né? Os vetores aqui, eles vão virar colunas da sua matriz, tá? E aí você vai colocar os pesos na ordem aqui das suas colunas, né? Então, o primeiro peso está relacionado à primeira coluna, o segundo peso está relacionado à segunda coluna, o terceiro peso está relacionado à terceira coluna, né? E tudo isso daqui dá o vetor que você quer chegar como resultado dessa sua combinação, tá? Toda vez vai virar um sistema, e daí esse sistema linear a gente pode conseguir resolver ou não. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente terminou aqui a parte de vetores, aqui essa parte mais no começo. A próxima aula a gente vai começar a ver produtos de vetores, tá? E aí é muito legal, porque esses produtos de vetores, a gente tem algumas propriedades geométricas que a gente vai conseguir relacionar. Ângulo, a gente vai conseguir relacionar vai conseguir fazer projeção de vetores, reflexão de vetores, a gente vai conseguir fazer cálculo de áreas, cálculo de volumes dentro de geometria analítica. Então, muito legal. Até a próxima aula aí. Beleza? Até.